Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1090 do STF. Não esquece de se inscrever no nosso canal, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, Legislação_Integrada, onde todo dia tem novidade, e acessa legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso aos materiais de legislação e jurisprudência do Legislação Integrada, além de mais de 100 planos de leitura, planos esses por carreira e por edital. É uma assinatura única que te dá acesso a todos os novos planos de leitura que vão sendo inseridos quando os novos editais das carreiras abrangidas são publicados. Então, o que você precisa para um estudo completo, atualizadíssimo e organizado de lei seca e jurisprudência. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia, que foi inserido na Constituição Federal, e a tese de repercussão geral, tema 1128 do STF. É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que permite transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no quadro estatutário da administração pública estadual, sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. E aqui, gente, o dispositivo impugnado foi um dispositivo da Constituição do Estado do Amapá. O artigo 65A da Constituição do Estado do Amapá prevê que, em caso de extinção, fusão, incorporação ou transferência de propriedade para iniciativa privada ou para a União, de empresa pública ou sociedade de economia mista, que tenha sido constituído à época do extinto território federal do Amapá, o empregado que tenha ingressado mediante prévio concurso público no quadro de pessoal de qualquer dessas pessoas jurídicas ali elencadas, ele poderá, mediante opção, ser aproveitado no quadro pessoal da administração pública estadual nos termos da lei. Ou seja, aquele indivíduo era empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista, que à época pertencia ao território federal do Amapá, ele pode aqui, segundo esse dispositivo da Constituição do Amapá, se tornar um servidor público integrado ao quadro da administração pública estadual. E aí, isso é possível ou isso não é possível? A STF entendeu que não é possível, porque isso fere a regra do concurso público que está estampada lá na Constituição Federal, e não é possível você pegar um indivíduo que é empregado público seletista e o incorporar ao regime jurídico único do Estado e o aproveitar em um cargo que não é o seu cargo inicialmente. Então isso fere a regra do concurso público. Esse julgado até me trouxe à mente uma situação que está acontecendo no estado do Ceará e que, caso tenha alguém aqui que nos escuta que também seja do estado do Ceará, assim como eu, e que sabe dessa história, está por dentro, sabe como é que está o desenrolar de tudo isso, e quiser compartilhar comigo, eu tenho um grande interesse de saber, por uma questão realmente de querer entender como é que se deu esse processo, saber se já existe algum questionamento judicial, mas é a questão da FunSaúde no estado do Ceará, que recentemente, por conta de uma lei estadual, esses empregados da FunSaúde foram absolvidos pelo estado do Ceará como servidores públicos estatutários. E aí isso já me deixou com um pulguinho atrás da orelha. Depois eu cheguei a ser questionado por algumas pessoas da área de saúde, o que eu achava da situação. E eu disse, olha, eu não sei ao certo o que aconteceu aí, mas esse julgado me trouxe isso de volta à mente. E eu estou falando disso exatamente para, se alguém souber como é que está essa situação, me conta aí no inbox, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, que eu realmente tenho uma grande curiosidade de saber como é que foi feito esse processo no estado do Ceará, e se aconteceu algo parecido também em outros estados da federação, também me conta, que eu também quero saber, porque aqui eu também quero aprender com vocês no meu dia a dia. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma:
é compatível com o sistema normativo constitucional vigente, norma estadual que veda a promoção ou a participação de policiais em manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades ou contra atos da administração pública em geral. Gente, lei número 6425 de 72 do Estado de Pernambuco. Essa lei dispõe sobre o regime jurídico peculiar desses funcionários públicos, policiais civis da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, e o artigo 31 dessa lei prevê que é uma transgressão disciplinar promover ou participar de manifestação de apreço ou de desapreço por qualquer autoridade, ou se manifestar, participar de manifestação contra ato da administração pública em geral. E aí veio a questão, isso é constitucional ou não? E o STF entendeu que sim, isso é constitucional. Por que isso é constitucional? Porque, segundo o STF, o regime de hierarquia e de disciplina das organizações policiais acaba fazendo com que, de fato, em alguns momentos seja necessário uma ponderação entre a liberdade de expressão desse policial e essa necessidade de manutenção de uma ordem hierárquica e disciplinar. Então, muitas vezes, acaba que prevalece exatamente essa necessidade de manter a hierarquia e a disciplina por uma questão, inclusive, segundo decidiu o STF, de segurança pública. E o STF, inclusive, se valeu de uma interpretação do artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, no sentido de que, o que o artigo 5º, 16 fala? Que todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. E, gente, a autoridade policial é uma autoridade que, por sua própria natureza, anda armada. E anda armada por uma questão de segurança. Então, além de ter a questão da hierarquia, ter a questão de todo um regime disciplinar que lhe é próprio, temos que ter em mente que não é possível uma manifestação no Brasil de pessoas armadas. Então, isso também é uma situação que de fato chama a atenção. Então, esses foram os principais argumentos dessa decisão e eu quero saber sua opinião. Isso aqui com certeza divide opinião demais. Me conta aí o que você acha, que eu tenho muita curiosidade também de saber qual é a sua opinião sobre esse assunto. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e também é uma tese. Gente, essa tese é muito interessante, sério, hoje só tem julgado interessante, que é isso. Mas foi uma tese fixada na DI 5545 do Rio de Janeiro e essa tese ficou da seguinte forma: é inconstitucional lei estadual que preveja o arquivamento de materiais genéticos de nascituros e parturientes em unidades de saúde com o fim de realizar exame de DNA comparativo em caso de dúvida. Que lei foi essa? É a Lei 3990 de 2002 do Estado do Rio de Janeiro. E essa lei tem um objetivo muito interessante. O objetivo dessa lei é evitar ou diminuir ao máximo possível a possibilidade de troca entre crianças em maternidade. Então, tivemos alguns casos no Brasil que eu acho que coincidem com essa época, 2002 mais ou menos, que ficaram muito famosas por trocas de crianças em maternidade. E aí essa lei 3990 de 2002 exatamente tinha aqui o objetivo de minorar isso. E ela trouxe o quê? Ela trouxe 3 modos de se fazer isso. Então ela disse, olha, você, para poder evitar essa troca de crianças na maternidade, vai ser obrigatório utilizar a pulseira de identificação numerada para mãe e filho na sala de parto. Legal, né? Todo sentido. Utilizar grampo umbilical numerado com o número correspondente ao da pulseira, porque, olha, trocar a pulseira da criança ou retirar até pode ser mais tranquilo, mas um grampo umbilical talvez seja um pouco mais difícil. Até aqui, massa. Até aqui são duas previsões que ninguém vai questionar. Mas a terceira previsão trouxe polêmica. Utilização de kit de material genético de todas as mães e filhos ali internados
coletados na sala de parto para arquivamento na unidade de saúde à disposição da Justiça. Aí as pessoas já olham e dizem, opa, calma, material genético, gente, é dado sensível, é dado extremamente sensível. Inclusive está lá na Lei Geral de Proteção de Dados, isso hoje, né? Em 2002, ninguém lá sabia o que era proteção de dados, ninguém lá falava ainda sobre isso. Hoje em dia é só o que se fala, né? Mas, gente, vamos lá, vamos pensar aqui primeiro. Essa medida de colher material genético é uma medida que realmente é necessária com o objetivo de evitar a troca de bebês? Não é tão necessária assim, né? Porque o material genético pode ser colhido a qualquer tempo. Então, eu acho que trocou o bebê. E aí? E aí você colhe o material genético da mãe, colhe o material genético do bebê e compara. Pronto. Não é possível. Então, dessa forma já não faz muito sentido já de início fazer a coleta. E aí qual era o problema mais grave? É que dizia, olha, você vai colher e deixar à disposição da Justiça. À disposição da Justiça para quê? E aí acende o sinal de alerta, porque essa lei não determina de que forma esse dado vai ser tratado, armazenado, em que circunstâncias ele vai poder ser utilizado, e ele não traz nenhum mecanismo para poder impedir o comércio desse dado, né, a mercantilização desse dado ou perfilamento. Perfilamento, professor, sim, perfilamento, gente. Principalmente aqui, estado do Rio de Janeiro. Imagina se cada pessoa no estado do Rio de Janeiro, assim que nasce, já tiver seus dados genéticos armazenados para ficar à disposição da Justiça. E aí, com certeza, vai ter gente que vai dizer, massa, gostei dessa ideia. Mas, naturalmente, vocês devem entender que isso é algo muito sensível. Outros pontos também foram trazidos, como, por exemplo, possibilidade de discriminação genética de pessoa com doença congênita, porque a gente, na verdade, aqui não existia um mecanismo de proteção desses dados, não existia... E pela época mesmo, né, 2002, realmente ainda não se falava tanto em proteção de dados, né? Então, provavelmente, se essa lei fosse feita hoje, ela seria feita diferente. Talvez continuasse inconstitucional, mas pelo menos ela iria trazer de uma forma mais clara, dentro daquilo que prevê a Lei Geral de Proteção de Dados, mecanismos claros de armazenamento, de tratamento desse dado, de sigilo e etc. Mas, da forma como veio lá no ano de 2002, né, sobretudo, de fato, é uma lei inconstitucional. Próximo julgado do dia, inserido no Código Penal Militar, destaque da seguinte forma: o artigo 166 do Código Penal Militar é compatível com o sistema normativo constitucional vigente, pois as restrições por ele impostas são adequadas e proporcionais quando consideradas as peculiaridades das atribuições militares e a singularidade de suas carreiras, que possibilita aos seus integrantes a submissão a regime disciplinar distinto do aplicado aos servidores públicos civis em geral. O que diz esse tal desse artigo 166 do Código de Processo Penal Militar? Ele traz o crime de publicar o militar ou assemelhado sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar ou a qualquer resolução do governo. É um crime com a pena de detenção de 2 meses a 1 ano, se o fato não constituir um crime mais grave. Então é o tal do crime subsidiário, o crime soldado de reserva. E aqui, gente, a decisão do STF vai muito no sentido daquela outra decisão que nós comentamos ainda hoje, lá na DPF 734, que tratava sobre a constitucionalidade da lei lá do estado de Pernambuco, que proibia os policiais de se manifestarem, né, tanto apreço quanto desapreço a qualquer autoridade, o ato da administração pública em geral de forma pública. Então ali, não é, de fato, proibia a manifestação pública de policiais sobre autoridades ou sobre atos mesmo emanados de autoridades. Aqui na DPF 475, os motivos da decisão, né, a ratio decidente foi muito parecida. Foi a de que, de fato, existe aqui
todo um regramento em relação aos militares, que é um regramento baseado na hierarquia e na disciplina, e que, de fato, em relação a esses, se espera uma contenção maior do que em relação aos civis, e que, portanto, esse crime, que é um crime anterior à Constituição de 88, ele é compatível ainda com a ordem constitucional, então ele foi recepcionado. Se é um crime anterior a 88, você não fala em constitucionalidade, você fala em recepção ou não recepção. E de fato se entendeu que é uma medida adequada e proporcional e que de fato esse crime foi recepcionado. Concorda? Aí fica de acordo com o seu julgamento. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por representar a modalidade de reajustamento automático e, desse modo, violar o princípio da reserva legal, o pacto federativo e a vedação à equiparação entre espécies remuneratórias, lei estadual que vincula a remuneração dos deputados estaduais à dos deputados federais. E aí, gente, veja bem, o artigo 27, parágrafo 2º da Constituição Federal estabelece um teto para a remuneração dos deputados estaduais. Qual é esse teto? 75% do subsídio do deputado federal. Então tem um teto. Acontece que o estado de Santa Catarina editou lá em 2018 a Lei 17671 e posteriormente, anualmente, ela editou outras leis semelhantes, onde dizia-se que o salário do deputado estadual era 75% do que recebe o deputado federal. Então, vinculou. Houve aqui uma vinculação de um salário ao outro. Isso aqui é diferente do que está na Constituição, professor? É diferente. A Constituição, ela prevê um subteto. Ela diz, o salário do deputado estadual é até 75% do salário do deputado federal. Mas ela não permite uma vinculação, ou seja, um reajuste automático. E era isso que a lei do estado de Santa Catarina trazia, porque a partir do momento que o salário do deputado federal fosse aumentado, automaticamente o do deputado estadual de Santa Catarina também o seria. Então isso é possível? Não, isso não é possível. E, portanto, essa lei foi julgada inconstitucional. E, gente, sempre que vocês virem algum tipo de vinculação de um subsídio a outro, isso daí vai ser inconstitucional, tá? Inclusive, por ferir o artigo 37, inciso 8º da Constituição, que diz que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Próximo destaque do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: são constitucionais leis estaduais que dispõem sobre a criação de grupos de atuação especial contra o crime organizado, são os GAECos, órgão de cooperação institucional dentro da estrutura do Ministério Público, com a finalidade de concretizar instrumentos procedimentais efetivos para a realização de planejamento estratégico e garantir a eficácia e a eficiência dos procedimentos de investigação criminal realizados para o combate à criminalidade organizada, à impunidade e à corrupção. O que são esses tais desses GAECos, grupos de atuação especial contra o crime organizado? São órgãos internos do Ministério Público, então muitos estados começaram a prever esses órgãos e qual o objetivo deles é de fato ser um grupo focado em desarticular a organização criminosa. Então tem aqui um trabalho investigativo, um trabalho de parceria com polícias, com órgãos de segurança pública, etc. Inicialmente, muitos estados começaram a prever esses órgãos. Hoje, inclusive, o MPU também tem um grupo de atuação especial contra o crime organizado. E aí vem a pergunta, é constitucional isso? O Ministério Público pode ter esse tipo de grupo, esse tipo de órgão dentro do Ministério Público? E aí, gente, primeiro ponto. O Ministério Público pode investigar? Pode, né? Isso daí já ficou definido pelo STF. Para quem não lembra, alguns anos atrás houve um debate muito forte nesse sentido e o STF decidiu que, de fato, não é inconstitucional a possibilidade do Ministério Público investigar. Então, esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto, que traz também aqui um debate, é porque esse promotor de justiça que está vinculado ao GAECO, ele acaba tendo uma dupla hierarquia. Então ele faz parte de um órgão interno que faz parte do Ministério Público. Então ele, para todos os efeitos, ele está dentro de duas estruturas hierárquicas. Isso tem problema? Não, isso não tem problema também. Até porque ele não deixou de ser um promotor de justiça daquele estado. Ele simplesmente está ali vinculado ao GAECO, né, que é um órgão interno do Ministério Público e que, enfim, não há nenhum problema nisso. Então, perfeitamente constitucionais essas leis estaduais que prevêem esse tipo de órgão dentro do Ministério Público. Próximo julgado do dia inserido na Lei Geral das Eleições, Lei 9504 de 97, e é uma tese. Essa tese foi fixada nas ADIs 4513, 4542 e na DPF 223 do DF. E a tese aqui fixada ficou da seguinte forma: em atenção aos princípios democráticos, da soberania popular e da centralidade dos partidos políticos no sistema proporcional, o parágrafo único do artigo 16A da Lei Geral das Eleições deve ser interpretado no sentido de excluir do cômputo para o respectivo partido apenas os votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja indeferido sub júdice no dia da eleição, não se aplicando no caso de candidatos com pedido de registro deferido ou não apreciado. Então, gente, aqui uma interpretação conforme a Constituição e que é uma decisão bem polêmica também, digamos assim. O artigo 16A determina que o candidato cujo registro esteja sub júdice poderá participar de todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive realizar horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a eles atribuídos condicionados ao deferimento do registro por instância superior. Parágrafo único. O cômputo para o respectivo partido ou coligação dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub júdice no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro do candidato. Então vamos lá, como é que funciona aqui na prática? O indivíduo está sub júdice. Ele vai deixar de participar da eleição? Não, ele participa normal. Ele vai ter horário de TV, horário de rádio, o nome dele vai estar na urna, ele vai fazer campanha e ele vai ser eleito. Pode ser eleito, né? Ele vai receber os votos por sua conta e risco. Se depois ele for cassado, que pena, lamento, ele não vai poder tomar posse. Só que, gente, existem 3 tipos de candidatos com situação pendente que podem ser subjúdices. E nós devemos ter em mente que, claro, o candidato em si, especialmente aqui em uma eleição proporcional, ele estando subjúdice posteriormente, o registro da candidatura dele sendo cassado, ele não vai poder tomar posse. Claro, em nenhuma hipótese. Foi cassado o registro, ele não vai poder tomar posse. Mas, gente, lembre-se que em uma eleição proporcional, o voto que esse candidato recebe não favorece somente a ele, favorece também aos demais candidatos do partido. E aí, por conta disso, é necessário diferenciar 3 situações distintas de candidato subjúdice. Tem aquele candidato subjúdice que ele teve o pedido de registro indeferido com recurso pendente. Esse é o primeiro caso, é aquele indivíduo que de fato está totalmente ali subjúdice mesmo. O registro dele foi indeferido e ele está ali com recurso pendente, enquanto esse recurso está pendente, ele foi candidato. Mas tem o contrário, tem um candidato que teve o registro deferido, mas tem um recurso pendente contra o registro dele. E aí, esse candidato ele tem uma situação muito diferente do primeiro. E tem também um terceiro tipo de candidato, o candidato que nunca teve o pedido apreciado. Então chegou o dia da eleição e não foi nem apreciado ainda o pedido de registro da candidatura dele. E aí, como é que fica a situação? Gente, segundo decidiu aqui o STF, em relação ao candidato que teve o registro indeferido e que tem um recurso pendente, os votos que ele recebeu realmente estão perdidos. Aí foi cassado posteriormente o registro da candidatura, já era.
todos os votos que eles receberam não se aproveitam ao partido. Mas, por uma questão aqui de boa-fé, enfim, aquele candidato que ele tinha um registro deferido até o dia da eleição e aquele candidato que o registro não foi sequer apreciado até o pedido da eleição, aí os votos que eles receberam não vão poder aproveitar para ele, mas vão poder aproveitar ao partido. Por quê? Por uma questão realmente de boa-fé, porque como esse candidato estava com a candidatura deferida até então, é de se esperar que o eleitor dele tinha uma esperança de que esse voto fosse aproveitado a ele, ou caso ele soubesse que esse voto seria perdido, ele teria votado ao menos no partido, já que é uma eleição proporcional, teoricamente, né, seria assim que funcionaria. Então o STF deu essa interpretação conforme a Constituição desse dispositivo, parágrafo único do artigo 16A da Lei Geral das Eleições. O último julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, é uma tese de repercussão geral, tema 1247 do STF, e o destaque aqui ficou da seguinte forma: as modificações promovidas pelos decretos 9101 de 2017 e 9112 de 2017, ao minorarem os coeficientes de redução das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, incidentes sobre a importação e comercialização de combustíveis, ainda que nos limites autorizados por lei, implicaram verdadeira majoração indireta da carga tributária e devem observar a regra da anterioridade nonagesimal prevista no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então vamos lá, primeiro ponto. Contribuição social está submetida à regra da anterioridade nonagesimal? Sim, artigo 195, parágrafo 6º. Primeiro ponto. Segundo ponto. Um decreto regulamentar que ele apenas modifique a alíquota dentro daquele percentual, dentro daquela margem, melhor dizendo, que está prevista para uma contribuição de PIS, PASEP, COFINS, etc. Esse decreto regulamentar, ele deve observar a anterioridade nonagesimal? Deve, perfeitamente. Mas aqui a situação é peculiar. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu aqui foi o seguinte: se tratava aqui de importação e comercialização de combustíveis e se minorou o coeficiente de redução das alíquotas. Então, na prática, o que existiu aqui? Existiu uma majoração indireta da alíquota. Por quê? Porque o coeficiente de redução dessa alíquota foi diminuído. Ou seja, majorou-se o tributo. Na prática é isso, você vai pagar mais. Não importa por que meio, mas você vai pagar um valor maior. E aí, isso é majoração? Isso é majoração, mesmo que indireta, da carga tributária. Tem que obedecer o princípio da anterioridade nonagesimal? Tem que obedecer o princípio da anterioridade nonagesimal. Então, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Não deixa de se inscrever nos nossos canais, nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, nem de acessar legislaçãointegrada.com.br e vir fazer parte do nosso clube de membros, o Clube da Lei. Com certeza vamos te ajudar muito a, de uma vez por todas, te trazer estratégia no teu estudo de lei seca e jurisprudência. Vem fazer parte do nosso clube, com certeza vai te ajudar demais. E nos acompanha nas redes sociais, porque está quase pronto o nosso curso de organização de estudos para concursos públicos. Já estamos enviando hoje aqui, inclusive, o nosso site, tudo prontinho. Mês que vem a gente já vai organizar o lançamento e você vai ter uma oportunidade incrível de fazer parte desse curso por um preço muito especial. Então, nos acompanha para ser o primeiro a ficar sabendo e eu te aguardo no nosso próximo podcast.